Quem disse que regime totalitário é só fascismo na Itália, nazismo na Alemanha? Quem disse que ninguém copiou esses regimes, inclusive aqui no Brasil, copiou até o nome de um regime também europeu, só que nenhum dos dois países que eu citei, mas em Portugal. Vamos falar de Antônio Salazar? Salazarismo, o regime totalitário, um regime fascista, sim, ele se inspirou, o Antônio Salazar, em 1926, ele se inspira no regime italiano, que apenas 4 anos antes tinha, tomado aquele país. E esse cara que está começando esse regime lá em Portugal vai ficar 36 anos no poder. 36 anos no poder, que inicialmente o golpe militar que ele deu em 26, ele vai chamar de um governo de ditadura nacional, mas é daí, em 1933, que vem o nome, que também virá para o Brasil, o nome que o Getúlio Vargas vai achar muito top, Estado Novo. Então começa em 33 com essa nomenclatura e com o lema, que chamava-se a lição de Salazar, um tripé, Deus, pátria, família, este regime conservador que tinha como características, vamos lá, um uso da religião católica para poder manter a moral e os bons costumes da sociedade portuguesa, uma total repulsa a liberalismo, Deus me livre, literalmente, o socialismo, um corporativismo na economia. E o que isso quer dizer? Que todos os setores, estarão ligados ao Estado e sempre visando preservar a economia nacional. E como não podia ser diferente, um forte centralismo na figura do líder. Uma idolatria, algo que a gente já conhece como característica. Só que esse discurso nacionalista não convencia nem a todos os portugueses, que dirá aqueles que estavam dominados pelos portugueses. Lembre-se, eu estou falando do início desse regime ali nos anos 20, nos anos 30. E eu estou falando dos domínios coloniais portugueses. Esse tal de Antônio Salazar, ele vai inaugurar uma campanha que ele chamava de lusotropicalismo. E a ideia é que Portugal não é pequeno. Portugal é um país que ele é multicontinental e que todas as partes, elas fazem parte, dessa nação, cada pedacinho. Ele estava incluindo países como Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Só que daí essa ideia, de luz, o tropicalismo, não vai ficar por muito tempo, porque em 1961, justamente em Angola, é que vão começar as guerras contra essa ditadura. Só que essa ditadura, antes da gente falar de domínios coloniais que estão lutando contra o Salazar, também já tinha internamente os seus problemas, a sua oposição, porque parece que aquela tríade, aquela fórmula não estava dando muito certo. Não estava dando certo porque, imagina, tudo isso, iniciou-se com o pretexto de que os partidos de esquerda estavam gerando instabilidade no país. Só que assim, essa estabilidade foi mantida por meio de repressão, foi mantida por meio da PIDE. É uma sigla para Polícia Internacional de Defesa. Defesa do quê? Da pátria. Da pátria o quê? Nacionalista, nos moldes que o Salazar queria. E daí, o principal alvo de perseguição dessa PIDE eram os professores. Então, esse regime defendia que a educação ela tinha que estar nas mãos exclusivamente dos religiosos e, se houvesse ali uma permissão para civis, que fosse uma coisa voltada para o patriotismo. Aliás, falando em permissão, eu acabei de comentar com vocês essa questão da economia corporativista, de trazer, uma valorização no produto nacional. Eram pouquíssimas pessoas que tinham uma autorização para usar isqueiro.
Por quê? Porque era contra a lei, né, você não usar ali os fósforos nacionais. Bom, resultado. O resultado, que é isso que a gente tem que pensar, né? O que repercute esses regimes? Está aí até os dias de hoje. Então, você tem Portugal com os menores índices de anos escolares, certo? Que a sua população alcança. E em 1970, para vocês terem uma ideia, 1/3 das mulheres portuguesas, elas eram analfabetas. Bom, em 61, como eu já tinha mencionado, Angola vai iniciar esse processo de luta pela libertação. Muitos países, né, tentavam ali convencer Portugal disso, até porque eles mesmos já tinham entrado em processo de negociação com as suas colônias, tendo em vista que a gente sabe que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, tem a ONU, daí aquela ideia de autodeterminação dos povos, então não faz sentido continuar com essas amarras. Mas o ditador não quer largar. Ele não quer largar e o resultado vai ser uma guerra muito longa, vai ser que essa guerra ela vai demandar demais investimentos militares, sendo que já tinha muita corrupção, enfim, já estava ali uma migração gigantesca, fugindo, né, portugueses fugindo dessa ditadura, e agora vai aumentar. Por quê? Porque eles não querem servir nessa guerra. E tudo isso entrando em caos, e o próprio líder, né, vai ter um AVC e vai vir a falecer em 1970, que é quando ele é substituído por Marcelo Caetano. Esse cara, gente, vai acabar sendo derrubado em 1974 pela Revolução dos Cravos. Vai vir pedir asilo aqui no Brasil. E o presidente na época era o Figueiredo, do regime civil-militar, e vai conceder. Então, em 74, vai acontecer a Revolução dos Cravos, porque você vai ter oficiais do exército português que compartilhavam dessa opinião pública portuguesa de que não fazia sentido essa guerra dessas colônias, esses gastos, essas mortes, essa crise, essa história sem fim. Então, de dentro mesmo das Forças Armadas, você tem esse racha e você tem essa revolução que derruba um governo ditatorial, que é chamada Revolução dos Cravos, porque, né, as flores foram colocadas ali no cano dos fuzis e isso representava aquela revolução pacífica em relação à sociedade. E no final, uma Constituição com muito bem-estar social, diminuindo privilégios do clero em Portugal, voltada para a social-democracia. Resumi para vocês aqui o salazarismo. Agradeço se você puder ajudar o canal, dando seu like, fazendo um comentário, compartilhando. Até mais! Hey!